Olá, turma, tudo bem? Dando continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa, na semana passada a gente trabalhou com, deixa eu ver aqui no cronograma, primeiro a gente trabalhou com fonologia, lembra? Letra, fonema, classificação dos fonemas, encontro vocálico, encontro consonantal, né? E hoje a gente vai trabalhar com um substantivo. Eu aposto que vocês já viram substantivo, né, anteriormente, nos anos anteriores, né, nas fases antecedentes, e a gente só vai relembrar algumas coisinhas aqui em relação ao substantivo. Hoje a gente vai trabalhar com substantivo em relação à classificação e em relação à formação, ok? Então vamos lá. Eu vou apresentar aqui a tela para vocês. E esse material também será compartilhado com vocês lá pelo Alexandre, tá? Lá no Túlio. Tranquilo? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui vai ser o substantivo. Tá? O que é o substantivo? A primeira coisa que eu quero que vocês saibam que o substantivo é tudo aquilo que existe, tudo aquilo que a gente pode pensar, seja no real ou no imaginário, tudo aquilo que tem nome, eu falo como substantivo, por exemplo. Caneta. Caneta é um substantivo. Isso aqui, o nome deste objeto é caneta, certo? Então, se tem um nome, é um substantivo. Apagador. Apagador. Isso aqui, o nome disso aqui é apagador, certo? Então, isso é um substantivo. O substantivo, ele é a primeira classe gramatical, tá, que a gente vai conhecer, tá? E eu digo para você que ele é uma classe gramatical variável, tá? Por que ele é uma classe gramatical variável? Porque eu tenho gênero, ou seja, o meu substantivo ele pode sair do masculino e ir para o feminino, por isso que é variável, certo? Ou pode sair do singular e ir para o plural, certo? Está vendo que está sofrendo uma variação. E quando eu falo que o substantivo é uma classe gramatical variável, porque ela também pode variar em grau. A palavra pode estar no normal, no seu grau normal, certo? Ou ela pode ir para o aumentativo ou diminutivo, tá? Quando a gente fala em seres reais ou imaginários, como eu botei aqui para vocês, né? O substantivo é a classe gramatical que dá nome aos seres reais ou imaginários, porque, por exemplo, a palavra fada, ela não existe aqui nesse plano, certo? Ela existe na nossa imaginação. Tanto que se eu pedisse para você desenhar uma fada, você conseguiria desenhar a fada na sua mente, né? Ou seja, se tem nome, se é real ou imaginário, é um substantivo, tá? A gente vai ver aqui agora a classificação dos substantivos. Veremos as classificações e em relação à formação, tá? A primeira coisa que eu quero que você saiba em relação ao substantivo, a primeira classificação do substantivo é o substantivo comum, tá? Ele entra em detrimento do substantivo do próprio, porque o substantivo comum, ele não especifica, ele generaliza. Até coloquei aqui para vocês que são palavras que designam seres da mesma espécie, só que de forma genérica, certo? Então, por exemplo, menino, eu não estou especificando menino, pode ser qualquer menino. País, eu não estou especificando o país, havia só o país. Rua, né? Eu não estou especificando, pode ser qualquer rua. Agora, é diferente, por exemplo, do substantivo próprio. Quando eu falo Carlos, Carlos não é qualquer menino, é o Carlos, eu estou especificando. País não é qualquer país. Brasil, Brasil, eu estou especificando o país. Mesmo acontece, por exemplo, com o nome da rua Ferreira Borges, né? Observe que o substantivo próprio, ele especifica tanto que obrigatoriamente deve-se usar letra maiúscula nele, tá? Por que letra maiúscula? Porque a gente quer? Não,
Porque como ele é um substantivo que especifica, eu tenho que colocar a letra maiúscula nesse substantivo, certo? Substantivo concreto. O substantivo concreto, antigamente, né, na nossa época que a gente era lá do Fundamental 1, terceiro, quarto, quinto ano, né, a tia falava assim para a gente, olha, o substantivo concreto, perdão, só um minutinho. O substantivo concreto é aquilo que a gente pode pegar. E o substantivo abstrato é aquilo que a gente não pode pegar. Quem lembra disso, né? Eu ouvi muito isso na minha época de Fundamental 1, que o concreto podia pegar e o abstrato é aquilo que não podia pegar. E, na verdade, não é isso, tá? O substantivo concreto é aquele substantivo que, se você fechar os olhos, você consegue desenhar, tá? Na sua mente. Você consegue visualizar na sua mente, tá? Todo substantivo concreto é aquele substantivo que ele tem uma existência própria, né? Ele tem uma existência independente de nós seres humanos, certo? Pode ser substantivo, pode ser seres reais ou imaginários. Você quer ver? Por exemplo, no meu substantivo lápis, se eu fechar os meus olhos, eu consigo desenhar um lápis, certo? Bruxa, se eu fechar os olhos, eu consigo desenhar na minha mente, eu consigo visualizar na minha mente a figura da bruxa, né? A mesma questão em relação a Deus. Deus, se eu fechar os meus olhos, cada um tem na sua mente a figura de Deus, certo? E nessa relação de dependência, suponha, o meu lápis está aqui. Se eu morrer, por exemplo, o lápis vai morrer comigo? Ele vai deixar de existir junto comigo? Não. Por quê? Porque o lápis, a caneta, é um substantivo concreto. Ele existe independentemente de um ser humano, certo? Já o abstrato, que a gente já viu que é aquela teoria de que o abstrato é aquilo que a gente não pode pegar, isso não confere. O abstrato é aquele que a existência dele depende, depende de nós seres humanos, né? E pode estar relacionado à qualidade, a sentimento, a ações, a um estado, por exemplo, tá? Por exemplo, amor. O amor é um substantivo abstrato porque para o amor existir é necessário que alguém sinta o amor. Por exemplo, beleza. Se algo não é belo, a beleza não vai existir. Então, para a beleza existir, é necessário que algo ou alguém seja belo. A gravidez. Ah, professora, a gravidez, eu consigo desenhar a gravidez na minha mente, eu consigo visualizar a gravidez na minha mente. Não. A gravidez, o que você consegue visualizar na sua mente é uma mulher grávida. Você quer ver como gravidez é abstrato? Se uma mulher não estiver grávida, a gravidez não existe para ela. Certo? Então, a gravidez, para existir, alguém tem que estar grávida. Uma mulher tem que estar grávida. Certo? Por isso que é um substantivo abstrato. Outro exemplo, altura. Ah, professor, eu consigo desenhar a altura. Eu consigo visualizar na minha mente a altura. Não. O que você consegue desenhar é algo, é um prédio alto, alguma coisa alta, mas a altura você não consegue desenhar. Ok? Já o substantivo coletivo é aquele que se refere a um conjunto de seres. Por exemplo, constelação é o coletivo de estrelas, ou seja, a reunião, o conjunto de estrelas forma uma constelação. Então, constelação é o coletivo de estrelas. Olha aí outro que eu achei bem legal. Qual é o conjunto de pessoas desonestas? Dá o nome de súcia. Tinha um que eu achei que eu vi também que era bem legal, Réqua, lembrei, Réqua.
Régua é um coletivo. Coletivo de quê? De animais de carga. Ou seja, animais de carga, um conjunto de animais de carga forma uma régua. Um conjunto de flores forma um ramalhete, certo? Então, coloque na cabeça. Coletivo, sempre no singular, veja, ó, constelação, súcia e ramalhete. Eu não coloquei constelações, nem súcias, nem ramalhetes, porque coletivo tem que ficar no singular, certo? Quanto à formação, antes, um substantivo não pode ser ao mesmo tempo comum e próprio, tá? Ou ele é comum ou ele é próprio. Um mesmo substantivo não pode ser concreto e abstrato. Ou ele é concreto ou ele é abstrato. Ok? Quanto à formação, eu digo para você que pode ser simples, composto, primitivo ou derivado. Quando eu falo que o substantivo é um substantivo simples, significa que ali nele eu tenho apenas um radical. O que é o radical? É uma única palavra. Então, por exemplo, a palavra casa, a palavra chuva, a palavra flor, são substantivos comuns, certo? E que também são simples, porque dentro destas palavras eu só tenho esta única palavra, este único radical. Diferente, por exemplo, do substantivo composto. O substantivo composto, dentro daquele substantivo, eu vou conseguir perceber que ali eu tenho duas ou mais palavras. Exemplo, guarda-chuva. Eu tenho um substantivo composto. Guarda-chuva é um substantivo composto. Por quê? Dentro desse substantivo composto, eu tenho duas palavras. A palavra guarda e a palavra chuva. Certo? Dentro de beija-flor, eu tenho dois substantivos aí. Na verdade, eu tenho um verbo e um substantivo, formando um substantivo só, que é o beija-flor. Veja que eu tenho duas palavras. Passatempo e girassol. Professora, eu estou vendo uma única palavra aí. Perceba aqui. O que vai me dizer se o substantivo é composto ou simples não é a presença do hífen, tá? É a quantidade de palavras que tem ali. A palavra passatempo, por exemplo, eu não tenho hífen. No entanto, ela é composta, porque dentro desta palavra passatempo, eu tenho dois elementos. Eu tenho duas palavras, o passa e o tempo. Na palavra girassol, eu tenho a palavra gira e tenho a palavra sol. Formei uma única palavra, um único substantivo composto, porque aqui dentro dele eu tenho duas palavras. Tudo bem? Já o substantivo primitivo é aquele que não vem de uma outra que já existe, muito pelo contrário, ele serve de base para que outras palavras apareçam, surjam. Por exemplo, folha e casa. A palavra folha não vem de nenhuma outra. Diferente, por exemplo, de folhagem. Eu digo para você que folhagem é um substantivo derivado porque vem da palavra folha. Certo? Casebre. Casebre é um substantivo derivado porque veio da palavra casa. Casa não é derivada e é primitiva porque ela não veio de uma outra palavra. A palavra casa, ela serve para que outras palavras sejam originadas, certo? Mesma coisa com chuvisco. Chuvisco veio de chuva, então chuvisco é derivado, enquanto chuva, que permitiu que a palavra chuvisco aparecesse, existisse, então chuva é primitiva, certo? Então aqui a gente viu os substantivos, quanto à formação e quanto à classificação, tá? Na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar com o plural dos substantivos e depois a gente vai ver também os gêneros dos substantivos, tá? Aqui embaixo eu coloquei alguns exercícios, eu vou explicar um por um, tá? E lá no final eu coloquei o gabarito, tá? Ó, tá o gabarito. Não façam olhando o gabarito, façam primeiro todas as questões e depois conferem lá o gabarito e corrijam, tá? Vamos lá. Na número 1 está assim, ó, qual das palavras destacadas não apresenta
não representa um substantivo abstrato, tá? Aí eu coloquei: a sua conquista se deve ao seu esforço, a humildade é a sua principal característica, a aprendizagem é bastante rápida, a sua aprendizagem é bastante rápida, as suas atitudes se baseiam na justiça e muitos idosos têm problemas de saúde. Eu quero que você marque aquela que não representa um substantivo abstrato. Lembrando que o substantivo abstrato é aquele em que só existe, né, tem uma existência dependente, tá? Para ele existir, alguém ou algo deve sentir, deve fazer acontecer, tá? Na número 2, eu coloquei um anúncio aqui, certo? E no texto, 3 substantivos comuns. Quais são dessas opções em que todos os substantivos são comuns? Eu coloquei aqui: pessoas, astro e músico, surpreendeu, escolha e manifestações, negativas, giram o poeta, ofício declarou criação, prêmio Nobel, literatura, Bob Dylan e Academia Sueca. Eu quero que você marque a opção onde os 3 elementos, onde as 3 palavras sejam de substantivo comum, tá? Número 3. Substantivos primitivos são palavras que não derivam de outras. De acordo com isso, a alternativa abaixo que contempla um substantivo primitivo e um derivado é, quero que você marque a opção onde seja a primeira primitiva e a segunda palavra seja derivada. Anel, papel, pedras, rochas, árvores, plantas, sapatos, sapataria, produção e carreira. Tá bom? Quero onde a primeira palavra seja primitiva e a segunda seja derivada. A número 4. Eu tenho o meu adjetivo boas. Aqui, ó. Na frase acima, se a palavra destacada for substituída por um substantivo abstrato, veja que boas é uma qualidade. Por que é uma qualidade? A gente vai ver depois adjetivo. Que adjetivo é uma classe gramatical que dá qualidade. O que é uma qualidade? Eu estou qualificando o meu substantivo pessoas. Então, quero que você diga para mim qual é a opção onde esse adjetivo vai deixar de ser adjetivo e passar a ser um substantivo abstrato. Ok? Número 5. Os substantivos próprios são palavras que particularizam os seres. Das opções abaixo, a que não contém um substantivo próprio quero que você marque a opção onde não tem um substantivo próprio. Tá? Essa aí está bem tranquila. Número 6. Os substantivos derivados são palavras que derivam de outras, certo? Das opções abaixo, todas apresentam um substantivo derivado. Qual é a que não tem substantivo derivado? Estou pedindo exceto, tá? O jornalista é um profissional de comunicação social. A qualidade do atendimento telefônico da empresa é muito boa. Desde criança viveu em um casarão perto do rio. O carteiro passa em casa todos os dias na parte da tarde. E no outono as folhas costumam cair das árvores. Apenas uma não possui substantivo derivado. Eu quero que você marque para mim qual é. Número 7. Indique um substantivo abstrato de cada uma das palavras abaixo. Eu coloquei aí, ó, branco, jovem, mau, feio e delicado. Tá? Eu quero que você forme substantivos abstratos dessas palavras aí. Por exemplo, da palavra belo, beleza, certo? A palavra beleza é um substantivo derivado. Triste, tristeza. Tristeza é um substantivo abstrato, que vem de triste, tá? E tristeza é abstrato porque para a tristeza existir, alguém tem que estar triste. 8. Substantivo simples. O que é o substantivo simples? Substantivos simples são formados por apenas uma palavra, tá?
2. Substantivos simples são sempre grafados com letra maiúscula. 3. Substantivos compostos são sempre formados por mais de uma palavra. Sobre os substantivos simples e compostos, as frases corretas são somente A1, A1 e A2, A1 e A3, A1, A2 e A3, ou nenhuma está correta. Ok? Vai marcar uma só. Número 3. Os coletivos, substantivos coletivos, são aqueles que se referem a um conjunto de pessoas, seres, coisas, objetos ou animais da mesma espécie. A alternativa que contempla somente substantivos coletivos de pessoas é assembleia, concílio e conclave, congresso, bando e elenco, farândula, exército e miríade, povo, turno e alcateia, time, tripulação e burricada. Essa aí, dê uma pesquisadinha antes para vocês colocarem a resposta certa, ou então tentem fazer, só para você saber se você vai conseguir associar bem, tá? Quando eu falo substantivo coletivo de pessoas. E, na número 10, eu quero que você marque para mim um substantivo abstrato. Anjo, mesa, raiva, petróleo e belo. Só tem um. E eu quero que você marque para mim qual é esse substantivo abstrato. Tá? Aí, logo abaixo, tem um gabarito, tá? Depois confira o gabarito e boa sorte. Beleza? Qualquer coisa, só me chamar. Fique com Deus. Um beijo.